Boa noite a todos. Estamos esperando aí nosso convidado muito especial. Ó, entrou! E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem? Câmbio, tá todos ouvindo, gente? A gente vai aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, bastante dentistas entrando, né? Que é o foco da nossa conversa. A doutora Lívia, de Monte Alto, a Mariolinda, o Lucas, o Beto. Ó quanta gente legal, Bento. Você viu? Muito bom. Pessoal, hoje é um assunto super importante. Estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Que bom, a doutora Helenise, que ela é a atual presidente da PCD, que a gente agora está com uma proposta de valorização da nossa profissão, né? Que é muito importante cuidar do cirurgião dentista também. Não é mesmo, Bento? Com certeza. Independente da profissão exercida, né? A questão de se cuidar fisicamente e mentalmente, Faz ainda aí mais. também, ó o clube, ó o fã-clube, Bento. Ah, é? Ah, é legal. É isso mesmo. Bem bacana a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que sem a nossa coluna, né? Sem a gente estar preservando a nossa coluna, a nossa saúde, a gente não é nada como profissional. Isso, exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre os prejuízos, né, da má postura dentro da profissão de vocês. Então, qual é a importância de cuidar da postura, né, para todas as profissões, mas hoje em específico para o cirurgião dentista, né? Então, vai ser um papo bem gostoso, bem legal, com bastante dicas. Vamos então, gente, acho que o pessoal já está entrando, dá para a gente começar? Dá para começar, Helenise? A Helenise está na live, perguntar para ela também. Então, pessoal, boa noite a todos os colegas, a todos que estão prestigiando essa nova fase da PCD, da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas de Botucatu, que se uniu mais nesse momento, né, de pandemia, e a gente quer agora trazer uma nova proposta, um novo cuidado, temas relevantes como esse, e eu vou apresentar o Bento Lopes, que é formado em Educação Física, formado em Pilates pela escola CGPA Pilates e atua há muitos anos na área, né, Bento? Há 15 anos. E ele é sócio proprietário do estúdio Belo Pilates. Muito referenciado aqui em Botucatu, a gente sabe, né? Quem conhece o Bento sabe da seriedade do trabalho dele, do cuidado que ele tem com a gente, né? Eu sou uma prova disto, que tem um problema na coluna. E agora a gente vai falar que não tratar os desvios posturais podem até incapacitar o cirurgião dentista, né? E toda a sua equipe, não só nós, né, profissionais, porque tem auxiliar, e também a todos aqueles que fazem assim, uma má postura ocupacional durante o trabalho, né? Muitos outros profissionais, esteticistas, fisioterapeutas, tem tantas pessoas, né, Bento? Você pode falar um pouco mais. Então, boa noite a todos que estão participando dessa live. Como a Carol disse, eu sou formado em Educação Física. Desde 2000, então já tem um tempinho que eu atuo aí na área de cuidados com a saúde, né, dos praticantes aí de atividade física. E desde 2005, mais especificamente, com a área do Pilates,
né, que tem essa especificidade com a questão da postura, de melhorar a postura, que vem sendo a cada dia sofrendo mais com a modernidade do mundo. E hoje falando, né, dessa questão da profissão, né, de dentista. Então a gente sabe que algumas profissões elas exigem algumas alterações, algumas modificações na postura, e que isso a longo prazo acarreta, como a Carol disse, às vezes, em alguns casos, até a incapacidade de continuar exercendo a profissão, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como o método Pilates pode ajudar vocês, dar algumas dicas para que vocês comecem a se cuidar antes mesmo de ter alguma alteração postural mais grave, né, que possa levar a essa incapacitação de exercer a profissão de vocês. Inclusive, as dicas no consultório durante o Isso, trabalho, né, isso vai mesmo. abordar. Então, eu quero Isso, deixar você à vontade para essas dicas. Você pode falar das lesões mais comuns certo. que a gente sofre, né? Sim, sim. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho dessa parte mais específica, para quem não conhece o método Pilates, então ele é um método de condicionamento físico que foi criado por Joseph Pilates, que era uma criança franzina e ele apresentava muitas alterações físicas, né, muitas alterações de saúde, então ele resolveu estudar alguns movimentos para melhorar essa capacidade física dele, né? Então, a partir daí, ele começou a criar alguns movimentos e que virou essa febre, né, que virou esse sucesso que a gente usa como ferramenta para cuidar da saúde das pessoas de um modo geral, trabalhando esse equilíbrio da postura, principalmente falando da nossa coluna que sofre muito, como eu disse, com a modernização, com a modernidade do mundo, né? Então, hoje as pessoas elas fazem menos movimento, naturalmente elas fazem menos movimento, né? Porque tudo leva a essa diminuição de movimento, né? Tudo hoje é computador, é celular, a maioria dos trabalhos são feitos sentados, então o corpo ele está sendo exposto a essa diminuição do movimento. Então a técnica vem para corrigir essa questão dos desvios posturais causados pela falta do movimento, né? Então quando a gente fala da especificidade, né, do caso do cirurgião dentista, a gente sabe que vocês adotam um tipo de postura, né, para acessar o paciente, né, e vocês acabam permanecendo por um longo período nessa postura inadequada, né, causando esse desequilíbrio de toda a musculatura, sobrecarga nas articulações. Então, o método Pilates ele pode vir para ajudar a reorganizar essa postura, até mesmo antes de uma lesão se instalar, como a gente já comentou, né? Então, a gente vai abordar esse profissional trabalhando essa postura que ele adota de uma forma que ele possa se posicionar contra a esse tipo de postura que ele fica durante o dia, né, durante uma grande parte do dia, exposto a esse desequilíbrio, né, e o principal foco, né, a principal parte do corpo em desequilíbrio do profissional é a coluna, né, porque a gente acaba tirando essa coluna do eixo natural dela, então isso já gera um tipo de sobrecarga. O fato de vocês trabalharem a maior parte do tempo sentados, né, também causa já um desajuste, né, uma sobrecarga, principalmente na região lombar e cervical, que são regiões da coluna que são mais expostas a essas alterações. Então, isso a longo prazo vai gerar um desequilíbrio e vai acabar levando a um tipo de lesão um pouquinho mais
mais grave, um pouquinho mais séria, como, por exemplo, uma hérnia de disco, né? Pode falar, Inclusive, Carol. estão falando aí, né, a doutora Lívia, que ela tem um desvio lombar bem acentuado, se seria interessante fazer pilates para o fortalecimento. Isso, a técnica, como eu disse, ela é uma técnica de condicionamento físico, né, onde a gente vai trabalhar a questão do fortalecimento de músculos específicos para sustentar essa coluna. A gente vai trabalhar o alongamento e o relaxamento de uma outra musculatura que, porventura, vai ser mais solicitada na profissão de vocês, então isso vai gerar um encurtamento nessa musculatura, causando esse desequilíbrio postural. Então, o Pilates ele entra como uma técnica para reajustar esses desequilíbrios, né? Trabalhar a força de alguns músculos, o alongamento de outros músculos, deixando as articulações com uma maior mobilidade, com maior grau de mobilidade, e dessa forma diminuindo as dores e até fazendo com que essas dores deixem de existir e a partir daí vocês consigam executar melhor, né, os movimentos e as posturas que a profissão exige, né? Então, um trabalho não só com alguns exercícios mais simples dentro do próprio consultório, né, que a gente pode auxiliar o profissional a cada 15 minutinhos que ele está ali acessando o paciente, ele levantar um pouquinho, ele mudar a postura, isso já faz com que o corpo entenda que ele não pode ficar naquela postura por muito tempo. A cada 1 ou 2 horas dentro do consultório, ele realizar alguns movimentos de alongamento global para que ele consiga relaxar e reorganizar essa postura durante o dia, né? Porque a gente sabe que hoje a gente acaba ficando na correria e coloca um paciente atrás do outro, né? E a gente acaba ficando em desequilíbrio por muito tempo. Então, você dá esses intervalinhos entre um atendimento e outro e fazer essas manobras mais simples que podem ser feitas dentro do consultório já vão ajudar bastante esse corpo a entender que ele precisa sair daquela postura viciosa causada pela profissão, né? Tem bastante perguntas surgindo, Bento. Ah, Vou colocar umas que eles estão perguntando. Se tá. o Pilates seria eficaz uma vez por semana, a doutora Fernanda, a doutora Aham. Luciana Pérez. Oi, Lu, beijo para você. Qual a frequência ideal de aulas, né, por semana? Sim. E a A gente, questão do mocho sela, aquele que parece de cavalo. aham. Se você acha que é eficaz o uso desse mocho durante o trabalho, aí dá para você talvez responder meio. Falar um pouquinho sobre, né? Aham. Pelo que a gente já conversou, né, Carol? Você mesma me disse que usa esse tipo de equipamento no seu consultório, né? E que Uhum. você conseguiu perceber uma melhora na questão da sua postura usando esse tipo de equipamento. Eu acredito que a postura nesse tipo de equipamento já dá uma outra referência para a coluna, então pode ser que melhore sim esse desconforto na coluna, diferente daquelas outras cadeiras que a gente acaba tendo um outro tipo de postura e ficando com esse corpo num desequilíbrio diferente que vai gerar mais dor, né? Então, se a gente for comparar aquela cadeirinha mais antiga, né, de assento A mais arredondado, tradicional, que é que tem um encosto. Às vezes a isso, gente até faz porque isso, né? Esse movimento, isso, né? Pra frente. exatamente. Então, a movimentação de uma forma inadequada e a questão de ter o encosto, mas vocês não usarem o encosto, porque acredito que vocês pouco fiquem com a coluna apoiada nesse encosto da cadeira, né? Então, acredito que o mocho ele seja um pouquinho mais de uma eficiência maior para essa questão da postura. Não vai ser 100% eficiente, mas eu acredito que ele seja um pouquinho mais anatômico, até para quando vocês voltarem para a posição inicial, saírem, né, da posição viciosa, a coluna conseguir se ajeitar, se ajustar de uma forma mais adequada. Tá? E com E a relação à questão frequência, das aulas, né? Da frequência. e com relação à frequência das aulas, vai muito da disponibilidade do aluno
A gente tem resultados muito satisfatórios com uma vez na semana. Então, fazer o trabalho de consciência corporal, que seja uma vez na semana, já vai ajudar o corpo a entrar num estado de equilíbrio e num aumento de consciência, que é o que eu costumo falar para os meus alunos, né? Que o que a gente trabalha dentro do estúdio é para ser usado fora do estúdio, né? Então a gente vai aumentar essa consciência corporal, a gente vai colocar esse corpo num estado de entendimento, né? Que a dor está sendo causada pela má postura. Então, quando ele estiver sentindo dor, o Pilates ele dá essa referência para ele se autocorrigir. Então, a gente tem, sim, bons resultados com uma vez na semana e, obviamente, que com duas ou mais vezes o resultado vai ser mais positivo, mas não existe, assim, uma regra, tipo, você tem que fazer duas ou três vezes, tá? Então, tanto que eu deixo o meu aluno muito à vontade para decidir se ele quer ou não fazer uma segunda vez. A não ser que seja um caso muito, muito específico, aí a gente vai indicar direto duas vezes na semana, mas com uma vez a gente consegue ter um resultado bem satisfatório, um resultado bem positivo. É sempre cada caso é um caso, né? Sim, sim, sim. A gente vai estudar cada caso, né? Que um é bem diferente do Indicação, às outro. vezes, médica, né? Você Isso. recebe e às Sim, vezes sim. eles orientam E também. orientam. Aí já vem a prescrição para duas ou mais vezes, né? Mas, caso contrário, uma vez a gente tem resultados bem positivos. A doutora Helenise está perguntando se o Pilates corrige a postura inadequada que adquirimos ao longo do tempo. Sim, o Pilates corrige, né? Então, é, como eu disse, é uma técnica que vai trabalhar esse ajuste, né, de musculaturas que estão, porventura, mais contraídas, né, estão sendo mais solicitadas no processo, né, da profissão de vocês. Então, essa musculatura ela vai ficar mais tensa, ela vai ficar mais rígida, ela vai ficar mais contraída. A gente trabalha o relaxamento dessa musculatura, em contrapartida, o fortalecimento de outros músculos que vão sendo inibidos, que vão perdendo, né, o tônus. Então, a gente consegue sim reorganizar a postura do praticante, né, através da técnica, e ele consegue ter uma vida muito mais saudável, né, que também cai naquilo que eu falei para vocês, que o Pilates ele não se resume aos 50 minutos, uma hora que a gente fica na aula, né? Além de um trabalho físico, é um trabalho mental, é um trabalho de aumento de consciência corporal, né? Então, fora da aula, você vai ter essa conscientização de que a sua postura está inadequada, por isso você está tendo dor, e através da técnica você consegue ter essa consciência de se auto-ajustar, de se auto-organizar, de ativar alguns músculos que a gente aprende, né, a ativar nas aulas, e você consegue ter aí um alívio das dores, uma melhora na questão da postura, tá? E tem outra perguntinha, a da doutora Mariolinda. Tudo bem, Mariolinda? Só tem gente boa aqui, colegas maravilhosos. Todos são, né, Bento? Legal, A todos gente são, ama a todos nossa são. classe. O que pode ser feito no espaço entre um paciente e outro? O que você, É, assim, dá uma dica? de dica, né? É, Normalmente a gente precisa estudar qual é a posição que esse profissional fica, mas como a gente já tem uma base, né? Como a gente já tem um entendimento sobre a postura desses profissionais, o que normalmente a gente indica? Que você coloque o seu corpo contra aquela posição que ele fica por muito tempo. Então, vamos supor que durante um atendimento você deixa o seu tronco muito inclinado à frente. que é Então, o o ideal caso dos dentistas, dos né? dentistas, exatamente, né? Então, você projeta o tronco à frente e quando você faz essa projeção, você coloca a sua coluna num estado de vulnerabilidade, num estado de aumento de sobrecarga. Então, você fazer movimentos que voltem essa coluna para trás,
Então, vou falar em termos técnicos de postura. Caso você faça uma flexão muito excessiva do tronco à frente, fazer alguns movimentos de extensão de coluna, né? Fazer a rotação do ombro para frente durante o atendimento. Então, usar exercícios que você possa abrir o peitoral, abrir o ombro, né? Então, a gente Dá aquela indica. esticada, assim, né? Exatamente, exatamente. É colocar o corpo contra o que ele faz em excesso durante os atendimentos, né? De repente, uma retificação, né, da cervical, porque você tem que acessar a boca do paciente. Então, trabalhar alongamentos da musculatura do pescoço, olhar um pouquinho para o teto para inverter, né, a posição, essa posição de retificação da cervical. Então, são exercícios básicos, simples, que entre um paciente e outro você pode fazer para reajustar o seu corpo para receber o outro paciente, porque você vai se colocar novamente naquela posição de desequilíbrio, né? O que a gente tem que pensar é que a gente não pode deixar o seu corpo entender que aquela posição de desequilíbrio é o natural dele, é o normal dele, porque quando você sai do consultório, você sai em desequilíbrio, né? Você já vai estar com um tronco rodado, com um tronco fletido, um tronco inclinado à frente, né? Com esses desvios. Então, se o seu corpo entender que isso é natural para ele, aí aí é que vem esses desequilíbrios e essas lesões mais sérias, né? Como a hernia de disco, por exemplo. Então, tirar o corpo dessa postura viciosa que pela questão, né, da atividade praticada, o corpo é exposto. Tem um depoimento aí da minha mãe que está na live, que ela tinha É. hérnia de disco, foi operada e ela faz Uhum. há 15 anos Pilates, Isso, 3 vezes por semana, e ela falou que salvou a coluna dela. isso, Ela tem um isso depoimento, mesmo. é legal ter, né? E ela é Isso, é esteticista. ótimo. É bom saber, é exatamente isso, né? Principalmente para quem já passou por uma cirurgia de coluna. Então, o trabalho do Pilates, eu falo que é um trabalho de dentro para fora, né? Então, é um trabalho onde você vai acessar aquela musculatura mais profunda, aquela musculatura postural mesmo, que é que vai sustentar a sua postura dentro do ideal, né? Aquela postura mais adequada. E aí os resultados vão vindo para fora, né? Aí o rosto Uhum. fica mais aparente, então você começa a notar a diferença, mas quando você pratica o Pilates, você vem com essa ativação dessa musculatura mais profunda. Por isso que você consegue ter um maior ajuste, um maior equilíbrio das articulações, porque é essa musculatura que é acessada pela técnica, né? Então não é só essa musculatura superficial, essa bonitinha que a gente vê, né? Então é Sim. um depoimento bem legal e a gente tem também lá no estúdio alunos que fizeram cirurgia, né, de coluna e que pelo próprio relato dos alunos e pelo relato do médico que fez a cirurgia, o aluno que fez, ele só estava andando porque ele fazia pilates antes de ser operado. Então ele estava com a musculatura da coluna e o centro de força, né, que a gente chama, essa musculatura do core ou do abdômen, muito bem trabalhada. Então ele foi para a cirurgia já com a musculatura e com a coluna muito bem estabilizada. Então a cirurgia foi um sucesso, a recuperação dele foi muito rápida. Então, são relatos positivos de que o Pilates ele traz uma qualidade de vida muito legal para o praticante. Tem também a doutora Lilian de Ribeirão, ela está falando que ela também tinha dores na lombar diariamente, que ela faz Sim, 2 vezes por semana e não tem mais dor, que ela não tem recomenda. mais dúvida. Isso. Tem a questão da cervical que estão perguntando, né? E Sim, o sim. Wilson, oi Wilson, Zerbinato, aqui de Botucatu, ele pratica Pilates há 7 anos e Ótimo, aos 37 anos de profissão não tem dor. Olha que bacana. ótimo, ótimo. Então é isso que a gente fala, né? A técnica, ela vai, além de causar esse equilíbrio, né, lá no estúdio, ela aumenta essa consciência, né? Então,
você fica mais atento quando esse corpo entra num estado de desequilíbrio. Quando a gente fala da lombar e da cervical, são regiões da coluna que são mais vulneráveis a alterações, né, de sobrecarga. Então, tanto a lombar quanto a cervical, elas sofrem mais alterações, né, por elas terem uma mobilidade um pouquinho maior. Então, a questão do desequilíbrio é um pouquinho maior nessas duas regiões. E são as duas regiões que são mais sobrecarregadas dentro da profissão de vocês, né? Como a gente falou, existe essa inclinação do tronco à frente, então existe uma sobrecarga muito grande nas vértebras e nos discos intervertebrais da região lombar, e a questão da retificação da cervical para vocês acessarem a boca do paciente, né? Então, isso também gera, né, quando você coloca a cabeça anteriorizada, ou para frente, ou num excesso de flexão, você some com uma curvinha natural da cervical, e isso gera esse desequilíbrio nessa região, nas vértebras dessa região, né? E isso a longo prazo vai fazer com que a pessoa, né, que esteja fazendo esse desequilíbrio, ela possa desenvolver uma doença aí um pouquinho mais séria, né, um desequilíbrio mais sério, levando a uma hérnia de disco, que ligado a isso, a gente volta a falar daquela questão da incapacidade, da incapacitação da profissão, porque uma hérnia de disco cervical vai refletir um desequilíbrio na região das escápulas, dos ombros, vai causar uma diminuição da força do membro superior, e isso vai interferir diretamente na profissão de vocês, né? Que precisam, assim, que usam movimentos finos, precisos, né? Sim. Então, e é um prejuízo que pode ser, né, se a gente for falar assim de uma forma mais tensa, assim, pode ser irreversível, mas e a técnica ajuda que não chegue nesse ponto, né, de que vocês Bom. precisem parar, né, de exercer a profissão por essa incapacitação por uma lesão na região da cervical. Então, quanto mais equilíbrio, quanto mais a gente trabalhar essa questão de projetar essa coluna, tirando a sobrecarga causada nessa coluna, mais tempo a gente vai ter, né, mais saúde a gente vai ter para dar continuidade ao trabalho, né, ao trabalho de vocês. Tá joia? Tem uma perguntinha, Bento, se é bom associar musculação e pilates. Sim, sim. São trabalhos parecidos, mas cada um tem a sua característica, né? Então, a pessoa que pratica Pilates, como eu disse, ela vai ter um tipo de consciência corporal, e ela pode adequar essa consciência, ela pode levar essa consciência que ela aprende no Pilates para sessões de musculação. Tá? Então, são duas atividades que são muito bem-vindas, muito bem vista juntas, né? E cada uma com a sua especificidade, mas uma complementa a outra. Então, é bem interessante que o praticante consiga fazer as duas modalidades. Tá joia? O Bento, a gente está falando da lombar, aqui da cervical, queria, muitos profissionais também têm problema nas mãos, né? Sim, sim, sim. Aqui tem túnel do carpo, né? Isso. Eu queria saber como que entra aí o Pilates, né? Tem Nessa questão, né? um dentista que faz essa cirurgia do túnel do carpo. Sim. Como vocês trabalham, né, com esses movimentos finos, né, dos dedos, das mãos, vocês precisam ter movimentos precisos, movimentos muito aguçados, né? Então isso também gera um desequilíbrio nessa articulação, porque vocês movimentam muito essa articulação quando estão fazendo os procedimentos, né? Então isso pode gerar alterações nessa articulação, como tendinites, né, como essa questão do túnel do carpo, justamente por esses movimentos serem finos e repetitivos, né? São movimentos pequenininhos e são movimentos muito repetitivos que vocês fazem durante o dia todo. Então isso gera essa questão dessa inflamação, né, dessa região,
que muitas vezes só é corrigida através de cirurgia. No Pilates, a gente tem trabalhos específicos para essa região, onde a gente faz o fortalecimento e o alongamento da musculatura do antebraço para deixar essa articulação do punho mais protegida, né? E ainda mais por ser uma articulação que tem pouca musculatura, né? Então passa muito tendão, muito ligamento. Então a gente precisa ter uma especificidade de treino para conseguir fortalecer, né? Tudo que a gente fecha a mão fortalece essa musculatura do antebraço. Então a gente faz bastante exercícios de apoio, onde vai trabalhar o fortalecimento, né, dessa região, e alongamentos específicos para os dedos, porque também vocês ficam muito tempo com os dedos, né, em flexão, com a mão fechada. Então, tudo vai ser direcionado de acordo com aquilo que vocês levam para mim lá para o estúdio. Tá falando especificamente dessa articulação. Então, se o profissional chega para mim falando que ele já está tendo algum tipo de alteração nessa região, a gente vai investigar para ver se ela só está mesmo localizada na região do punho ou se ela tem reflexo de uma hérnia de disco cervical, como eu disse antes, né? Porque se for, também pode ser causada pela hérnia de disco, com reflexos e perda de força, e formigamento e parestesia nos membros superiores. Tá? Mas o Pilates ele consegue tratar tudo isso. Então, tem outra colega dentista que ela tem capsulite adesiva ou síndrome do ombro congelado devido ao movimento repetitivo. Sim. Você me fala, assim, também tem todo um trabalho. Também tem, porque como também pela especificidade da questão da postura que vocês colocam, o braço de vocês normalmente fica muito suspenso, né, para vocês acessarem o paciente. Então existe uma descarga de tensão muito grande nessa região, de cervical, trapézio, ombro. E quando a gente fala da prática do Pilates, o Pilates trabalha com o alongamento e a questão da mobilização dessa articulação que passa muito tempo em contração isométrica, que a gente fala, né? Então, vocês ficam numa postura por muito tempo e esse músculo ele fica recebendo estímulo de contração, 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 e isso gera essa adesão, né? Essa falta de mobilidade pelo grau excessivo de contração feita nessa região de escápula, cervical, ombro. Então, através da técnica também, a gente vai colocar o paciente ou o aluno em algumas situações, em algumas posições, para gerar essa mobilização, né? essa retomada de movimento dessa articulação que, pela especificidade do trabalho de vocês, sofre bastante pela postura adotada. Tá joia? E aí tem os exercícios específicos, a pessoa pode fazer, né? Isso, sim. Todos esses exercícios que são mais básicos, que podem ser feitos no consultório, já vão gerar um alívio, né, nessa região. Mas lá no estúdio a gente faz exercícios específicos da técnica que são voltados para o alívio dessas tensões geradas na cintura escapular, na região do ombro, e então deixando essa articulação com maior mobilidade, com menos tensão, com mais flexibilidade, mais alongamento, para que vocês, né, tenham, sempre pensando na questão de ter menos dores e poder aí desenvolver um trabalho, né, sem tanto prejuízo pelos desvios posturais. E a faixa etária é qualquer uma, né, Bento? Para praticar o Pilates? É. Nossa, desde os 7, 8 anos, como é o caso lá do estúdio, da gente ter alunos novinhos assim, porque como a gente falou sobre a modernização, né, do mundo, né, então até as crianças elas estão sofrendo muito isso, porque hoje elas ficam mais tempo no computador, elas usam muito o celular, então a cervical sofre bastante, elas levam mochilas muito pesadas para a escola,
então isso gera um desequilíbrio. Às vezes elas usam a mochila em um ombro só, então causa um desvio postural, né, uma escoliose. Então, dos casos de crianças que eu recebi lá no estúdio, todas elas eram indicações por escoliose, né, que é o desvio lateral da coluna. Então, tem muita relação, sim, com a questão dessa modernização do mundo e essa questão do excesso de material, do excesso de peso que eles acabam colocando nas mochilas para levar para a escola, né? E até alunos com... A minha aluna de mais idade, ela tem 94 anos e ela pratica pilates e Ai, também tinha uma dorzinha específica na lombar, agora ela não tem mais. Então, o Pilates ele não tem idade, o Pilates não tem nenhum tipo de restrição, não há nada que você tenha que você não possa usar o Pilates para melhorar a sua qualidade de vida. Ele sempre vai ser muito específico para cada idade, para cada desvio postural, para cada condição atual que o aluno chega para mim lá no estúdio. tem uma colega, Fernanda Sartori, que falou que se você está dando aulas, né? Sim. E mesmo na pandemia, Sim. tá, né? O Bento tá usando. Tô sim. Ia ser Logo difícil horário com você, tá falando, Bento. dá. A gente arruma, a gente consegue arrumar um horarinho, sim. Desde que essa loucura de pandemia começou, a gente cessou os trabalhos lá no estúdio, né, de forma presencial, a gente conseguiu manter os trabalhos por vídeo, né, e então os alunos conseguiram manter aí uma qualidade de vida, a saúde postural em dia através dos vídeos que a gente foi montando. E aí agora, quando a gente conseguiu retomar as aulas presenciais, então a gente fez toda uma readequação do espaço, fez todo um reajuste, né, para seguir todas as normas que foram pedidas para que a gente fizesse para retomar as aulas lá no estúdio, mas a gente já voltou sim, e então a gente já está cuidando aí da postura do pessoal presencial, lá no estúdio. E a Carol pode falar sobre isso, né, Carol? Oi? Você mesma pode falar sobre isso, né? Eu, gente, não posso ficar sem, porque eu tenho 2 hérnias de disco lombar e mais algumas coisinhas, então não tem nem como. E dor, né, Bento? Isso. A Fernanda tá falando que agora com o número de... Acho que aumentou, né? O número de problemas posturais com a tensão, o estresse. E, Bento, eu queria aproveitar o que ela disse sobre a questão também da respiração, né? Que o Pilates, além de tudo isso, tem a questão da respiração que alivia muito essa tensão do estresse também. Dessa consciência que você fala para a gente desligar, a gente focar. Isso, exatamente. Então, o Pilates, ele vai além de ser uma técnica de trabalho físico, né? O próprio criador da técnica fala que isso é uma filosofia de vida. Então, agora com essa questão da pandemia, né, além dos desequilíbrios físicos, né, posturais, existe também a questão do desequilíbrio emocional, né, que está diretamente ligado à alteração da postura. Então, quando a gente tem uma alteração emocional, a gente atinge algumas estruturas do corpo, que é o nosso tecido facial, né? Não de face, né? Mas de fáscias, que acabam sofrendo uma alteração e ela gera o desequilíbrio postural, o desequilíbrio físico. Tá? Então, assim, o Pilates, através dessa respiração que a Carol está falando, a gente consegue trabalhar essa questão da mente e do corpo, né? Que é o que a própria técnica prega, né? É o total equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, num início de sessão, a gente pede para o aluno ou para o paciente se voltar para dentro dele
e começar a se perceber, a se sentir naquele momento de prática, né, do Pilates. Então, quando a gente pede isso para ele consegue se desconectar um pouquinho de tudo que está acontecendo da porta para fora, né? Aquele momento em que ele vai cuidar do estado físico, do estado emocional dele, então a gente consegue atingir também esse equilíbrio emocional, né? A questão da respiração, ela é um pilar fundamental da técnica, então não se faz absolutamente nada em uma sessão de Pilates sem a respiração. O próprio Pilates, ele dizia que se você não absorver absolutamente nada da técnica, aprenda pelo menos a respirar, né? A questão da respiração, ela gera, sim, um desbloqueio, né? Tanto emocional quanto físico. Então, você consegue, através da respiração, acessar o praticante, né? A pessoa, como um todo, e não só a parte física ou só a parte emocional. Então, a respiração é um pilar fundamental da técnica, tá? Então, a gente usa a respiração como base para a gente começar a sessão. A gente não começa nenhuma sessão sem antes colocar o aluno para respirar, para sair daquele estado de ansiedade, de correria do dia a dia, né? Então, a gente vai acalmando, tranquilizando o praticante através dessa respiração. Tá joia? O Bento, tem mais uma pergunta. Se os problemas cervicais associados à artrose também têm indicação do Pilates? Tem sim. Tanto que o Pilates, quando ele conheceu a esposa dele em um navio vindo para os Estados Unidos, ele é vindo, né, para a América, ele tratou um quadro de artrose que ela tinha nas mãos. Então, através da técnica, a gente consegue sim trabalhar um equilíbrio para que as pessoas tenham menos dores causadas pelas artroses, pelas artrites, porque a gente coloca o corpo do praticante num estado onde ele sai de um estado de compressão, né, causado pela correria do dia a dia, que a gente sempre fala, celular, dirigindo ou computador. Então, o praticante ele sai daquele estado de corpo fechado e a gente coloca esse praticante num estado de alongamento, de crescimento, né? Então, e através do fortalecimento muscular, essas articulações elas começam a ganhar um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de abertura. Então, tudo o que causa a dor, né, de inflamação, de compressão, ela é aliviada por esse estímulo que a gente dá, colocando esse corpo num estado contrário ao que o dia a dia coloca, né? Causando esses desequilíbrios. Excelente. O Bento, e a mulherada trabalhando de salto alto? Também é um assunto bem interessante, né? Porque Na o, nossa área tem bastante, principalmente da harmonização facial, a gente vê muito isso. sim, sim. Ainda quando se trabalha de salto, mas se trabalha sentado, o desequilíbrio é um pouco menor, né? O que o salto alto faz? O nosso corpo ele foi projetado para ter um equilíbrio em cima de 3 pontos, né, do nosso pé. E tanto que a gente foca bastante isso nas sessões de Pilates, né? Eu falo muito sobre essa questão do equilíbrio dos pés, mesmo quando o aluno ele está deitado, né? Para a gente trabalhar realmente essa base. Quando a gente vai para o salto alto, quando a mulher vai para o salto alto, a gente tira um dos pontos de equilíbrio e sobrecarrega outros 2 pontos de equilíbrio. Isso gera uma transferência do centro de gravidade da pessoa para frente, né? Então, o corpo entende que se ele está indo para frente, ele vai cair. Aí, para não cair, a coluna ela tende a ser projetada para trás, aumentando uma das curvas naturais da coluna. Então, o usuário de salto alto, ele acaba fazendo uma hiperlordose lombar. Então, ele aumenta uma curva que deveria ser natural para a coluna, né? E hoje, através dos estudos, a gente sabe que tudo que a gente altera desse fisiológico, desse anatômico da coluna, gera sobrecarga
e a longo prazo vai gerar desequilíbrio e lesão. Tá? Então, o salto alto, ele é muito bonito, deixa a mulher, sim, uma, com uma postura bonita, mas se a gente for falar realmente, assim, anatomicamente, fisiologicamente, não é saudável, tá? Uhum. Então, não é Principalmente legal. no dia a É dia. bonito, mas não é legal. É bonito, mas não faz bem. Não faz bem. Principalmente se vai ficar muito tempo de salto. Então, assim, quer sair de salto, sai, mas lá no consultório põe uma sapatilhinha, né? Ou se vai ficar mais tempo sentado, menos prejuízo. Agora você vai passar mais tempo em pé, aí já não é muito legal, muito viável ficar muito tempo de salto, não. Tá? Bento, assim, queria falar se tem alguma coisinha assim, que como você está sentado aí, né? Uma coisa prática, Ah, uma alguma coisa coisa para prática? mostrar de pescoço, um exercíciozinho, Tá, mesmo que seja na live, porque eu acho tá. que a gente abordou praticamente tudo, né? Assim, Aham. nossa, excelente suas explicações e acredito que todo mundo gostaria de, assim, pelo menos para o pescoço, para a Sim, sim, sim. cervical, né? Tá Você ótimo. desse Eu alguma vou dica afastar e um só pouquinho. o sapato ideal que estão Oi? perguntando. Ah, só estão perguntando mais uma coisinha, qual o tipo de sapato ideal? Então, não existe assim um sapato ideal. Na verdade, tem que ser o mais confortável possível, né? Então, assim, o Talvez rasteiro, salto, acho que não é bom, né? não, não, não. Nada que possa deixar o seu pé também num estado de total desequilíbrio, né? Nem o que é muito baixo, nem o que é muito alto vai ser muito bom, né? Às vezes, assim, a gente até ouve algumas recomendações que um saltinho baixinho, ele é bem-vindo, tá? O que a Meio gente não aquele pode plataformazinho, assim. isso, exatamente. Mas assim, procurar sempre o conforto, né? Um calçado em que você se sinta confortável para passar a maior parte do dia, né? Atendendo, então aquilo que seja mais confortável para você, tá joia? Então, assim, não tem alguma coisa que seja muito específica, tá joia? Uhum. Sapatênis, assim, confortável. E isso, um soladinho mais maciozinho, né? Aqueles sapatos em que você realmente se sinta mais confortável, para que você, né, consiga manter aí o máximo possível do seu equilíbrio, né? Principalmente se vai andar bastante, se fica se deslocando de um lado para o outro. Então, quanto mais confortável, melhor, tá? E é isso. Aí você vai dar alguma, Isso, com assim, relação uma palhinha, aos né, movimentos, Bento, de um exercício seu, é bem legal, né? isso, nós vamos fazer Aí assim, a eu vou gente afastar podia um fazer pouquinho. juntos aqui na live, viu, gente? Tá, eu vou Pra... afastar um pouquinho o celular só para vocês conseguirem me enxergar melhor, então, tá bom? Isso. Aí, isso. Acho que dá para ver bem a parte do meu tronco, né? Eu vou falar mais especificamente, então, assim, da porção superior, que é o que vocês normalmente tendem a oscilar mais, né, durante a profissão. Obviamente que a parte inferior também sofre bastante, até pelo fato de vocês passarem um bom tempo sentadas, né, Uhum. tanto que a gente indica, vai ser mais difícil fazer durante o período de trabalho, mas quando chegar em casa à noite, colocar as pernas um pouquinho para cima, né, para evitar a questão de varizes, melhorar a questão da circulação, porque as pernas elas ficam muito tempo para baixo, né? O fato de vocês ficarem muito tempo sentadas ou sentados, existe uma inibição da musculatura do glúteo, né? Da musculatura do glúteo máximo, da musculatura que envolve o quadril. Então, procurar atividades que fortaleçam essa musculatura, porque o glúteo, assim como o abdômen, ele está diretamente ligado a esse equilíbrio da nossa coluna. Tá? Então, Uhum. são dicas que são legais para vocês, durante a atividade física que vocês optarem em fazer, trabalhar bem essa musculatura para ter um equilíbrio legal da pelve e um ajuste
bem legal da coluna, tá? Voltando a falar do tronco, né, da parte superior, como vocês normalmente inclinam o tronco à frente, gerando aí esse desequilíbrio da musculatura da lombar, o ideal seria que vocês usem, quem trabalha com a cadeira convencional, o próprio encosto da cadeira para fazer uma movimentação de extensão da coluna, colocando essa coluna em oposição ao que vocês normalmente se colocam para atender o paciente, que é a postura de flexão, tá? Então, exercícios básicos que vocês podem fazer entrelaçar os dedos na parte de trás, né, lá da pelve, estender os braços, jogando o peito para frente e em direção ao teto, pensando em ganhar um espaço, projetando um pouquinho o queixo para cima, também para causar um equilíbrio, um reequilíbrio na musculatura da cervical, que às vezes fica retificada, fica projetada à frente para acessar o paciente, tá? Exercícios de alongamentos da região dos ombros, exercício de alongamento para a região de pescoço e trapézio, tá? Exercício de alongamento dos dedos e do punho, tá? Porque, como a gente disse, são movimentos muito finos, muito repetitivos, que causam sobrecarga nessa região. Tá? Então, tudo que vocês puderem alongar da musculatura do antebraço, ombro, trapézio e cervical, vai voltar, vai colocar esse corpo num estado de reequilíbrio. Tá? Então, são movimentos simples, são movimentos básicos que entre a troca de um paciente ou outro, ou a cada 2, 3 horas de trabalho, fazer essa movimentação, não esquecer do dedão, tá? Ele também é dedo e ele também usa, né, para a gente fazer a pinça, para vocês segurarem, né, os equipamentos, tá? Então, assim, fazer o alongamento do dedão, trabalhar soltura da musculatura da cervical com movimentos de círculo. Então, tudo isso vai gerar um relaxamento de toda essa região, de toda essa musculatura. Como dica... Então, esses exercícios que podem ser feitos entre os pacientes, né? Entre os pacientes, porque você fica aí de 10 a 15 segundinhos em cada posição, é tudo muito rápido, é só para o corpo entender que ele tem que sair daquela postura viciosa, né, que vocês adotam durante o atendimento, e voltar e retomar essa postura natural, essa postura ideal, para não gerar tanta sobrecarga nas articulações. Tá? E como uma dica, que é o que eu falo muito para os meus alunos lá durante as sessões, é a questão do ombro. Tá? Toda essa postura que vocês adotam geram um encurtamento dessa musculatura do trapézio que gera uma compressão, né, na região da cervical. Então, assim, eu costumo brincar com os meus alunos que ombro não é brinco, então eles têm que ficar sempre longe da orelha, tá? O máximo que vocês conseguirem preservar essa postura, gerando aí um crescimento, um aumento do espaço na região da cervical. Tudo isso já vai ser, assim, bem positivo para vocês não terem dor reflexa, perda de força, parestesia, formigamento nos membros superiores, que para vocês é o material de trabalho, né? Então, quanto menos alteração de membro superior vocês tiverem, mais qualidade vocês vão ter para continuar exercendo aí a profissão de vocês. Excelente. Ô, Bento, uma última pergunta minha. Pode falar. Antes de dormir, porque às vezes a gente tá bem, assim, mas tem uma dor na hora de dormir. Você sugere um alongamento na cama, uma coisa que dê mais, assim, mais relaxamento para que a gente possa estar numa posição mais adequada, né? Adequada, se corrija, tenta
Tente Isso. reformatar o nosso cérebro. Isso. É uma sequência um pouco mais difícil de eu mostrar para vocês agora, mas caso vocês tenham interesse, eu me coloco à disposição para passar essas informações para vocês, tá? Então, quem pratica Pilates comigo lá, todo começo de aula e todo final de aula, a gente também faz uma sequencinha bem básica, com o aluno deitado. Então, fazer alguns alongamentos antes de dormir também é legal porque você descarrega toda a tensão muscular e articular que foi gerada durante o dia. Ou porque você ficou muito tempo sentado, ou porque você ficou muito tempo em pé, né? Agora falando assim de uma forma geral, com relação a qualquer profissão, né? Que ou você passe muito tempo sentado ou muito tempo de pé, existe essa sobrecarga articular. Então, você fazer essa sequencinha também muito básica desses alongamentos, usar um pouquinho essa respiração, vai induzir o relaxamento e vai induzir o sono, né? E para melhorar a questão das dores, o que normalmente a gente indica, prescreve, um bom travesseiro, onde você consiga manter a Ah, sua estão cervical. perguntando mesmo, qual que é o ideal? Estão O perguntando. ideal do travesseiro é sempre um que seja da altura né, do espaço do seu ombro. O travesseiro na cama, você tem que apoiar a sua cabeça sem ela afundar demais no travesseiro ou sem ela ficar empurrando demais a cabeça para longe do travesseiro. A sua cervical sempre tem que se manter alinhada. Então, o ideal é que esse travesseiro tenha essa distância para que você consiga manter esse ajuste da sua cervical. E com relação à lombar, eu sempre indico um travesseirinho entre as pernas ou aquele travesseirão maior, onde você consegue abraçar e deixar um pedaço dele entre os joelhos, tá? Esse travesseirão maior ou uma almofadinha entre os dois joelhos vai fazer com que você mantenha isso deitado de lado, tá? Que é a posição mais anatômica para dormir, completamente de lado, nem de barriguinha para cima, nem de bruço, que isso vai gerar muito desequilíbrio na coluna, tá? Então, esse travesseirinho entre as pernas, ele vai gerar uma diminuição da rotação da articulação do quadril, então ele vai equilibrar mais a pelve, consequentemente, vai manter a sua lombar num equilíbrio maior, tá? Então, para dormir, são essas as dicas que eu dou, tá? Fazer essa Excelente. sériezinha de alongamento e tomar cuidado com essa questão do travesseiro que usa, tá? Bastante importante para manter o Vai cair a equilíbrio. live daqui a pouco, Vai, só então para vai. falar. Você poderia, assim, para os dentistas, oferecer uma aula teste, Bento? De Claro, repente, para conhecer todo esse trabalho, para o pessoal da PCD. claro. Eu vou disponibilizar, a Carol pode disponibilizar para vocês o WhatsApp do estúdio. Vocês podem entrar em contato, a gente agenda uma aula experimental, ela é sem custo, sem compromisso nenhum, para que Ai, que vocês maravilhoso. conheçam o trabalho do estúdio e para que eu possa orientar vocês com relação à questão da postura de trabalho, Ah, excelente, Bento. tá? Depois você escreve para mim, que eu vou pôr no Tá, grupo nosso, né? ótimo. E agradeço muito o que você aceitou o nosso convite para essa nova fase aí da nossa associação. Foi muito bom, nossa, excelente. E Que com bom. certeza você vai ser convidado outras vezes, Ah, que porque a gente legal. sempre vai precisar dessas dicas. Legal, eu que agradeço o convite, espero que eu tenha sido claro nas explicações e ainda se tiver ficado alguma dúvida, eu também me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida que tenha ficado sobre alguma pergunta que talvez não tenha dado tempo de ser feita, então me coloco à disposição e agradeço a Carol pelo convite. E amanhã cedo tem aula, hein? É isso aí. Se Deus quiser, tô lá. E é Boa ótimo. noite, Boa gratidão. noite a todos, muito obrigado, viu? Obrigada a você.